Inicialmente, vereador João Trigueiro, cabe a mim, do ponto de vista jurídico, por ser advogado, levar ao conhecimento, tanto de vocês como dos internautas e assistentes desse debate, a questão dos decretos estaduais e decretos municipais. Primeiro, semanalmente, o governo do estado do Ceará, o senhor Camilo Santana, ele edita um decreto que regulamenta as ações dos 185 municípios do estado, como deve se comportar e como deve agir, como deve seguir. Nos últimos decretos, a partir do dia 30 de maio, ele passou a regionalizar em um só decreto as 5 regiões de saúde do estado do Ceará. Certo? Se vocês abrirem aí, eu trouxe aqui para que os internautas possam ver o último decreto do governador Camilo Santana, que é de 18 de junho de 2020. E em seu artigo 12, ele diz o seguinte: os municípios do estado do Ceará. Eu vou pedir permissão, Júnior, para tirar aqui o óculos, que para ler eu tenho que tirar o óculos. Os municípios do estado, integrantes da região de saúde do Cariri, continuarão na fase de transição do processo de abertura responsável das atividades econômicas e comportamentais no estado, permanecendo nessas localidades liberadas as atividades nos termos e condições e percentuais do decreto 33.608 de 30 de maio de 2020, conforme discriminação da tabela 1, anexo 2. Ou seja, o município, se você for lá na tabela 1, ele vai listar 52 municípios que compõem a macro-região Cariri Sul. São as regionais de saúde, 17, que é Ipaumirim, Baxi, Mari, Cedro, Icó, Oroz e Lavras da Mangabeira, 18, 19, 20 e 21. Esses municípios, que totalizam 45, passarão a ter as atividades comerciais regulamentado pelo anexo 2 do decreto, que se enquadra, que ele chama na fase de transição. Não, deixa eu só concluir aqui, muito bem. Nessa fase de transição, o governador regulamenta quais são os comércios e as atividades comerciais que poderão estar abertas. Ou seja, nestas 52 cidades, só poderão funcionar as atividades comerciais determinadas na fase de transição 1. Isso significa que cada região ele colocou em uma fase. Região Cariri Sul, fase 1. Outra região, Vale do Jaguaribe, fase 2. Até chegar na região Fortaleza, que é a fase 4. O que eu quero dizer com isso? As atividades que estão funcionando, que estão abertas, não dependem e não poderão abrir por ordem ou determinação de nenhum prefeito do estado do Ceará, mas única e exclusivamente por determinação do que conter no decreto do governo do estado. O que eu quero tranquilizar para vocês dizer: não compete ao prefeito Geraldo e nem a um prefeito dos 185 municípios cearenses a determinação se aquele comércio vai ou não vai abrir. Mas todos têm que seguir a regionalização do isolamento social determinado no decreto do governador. E as regionais de saúde, 17, 18, 19, 20 e 21, que pega de Iguatu, Icó, Brejo Santo, Juazeiro, Crato, estão, essas cidades, na fase de transição. E na fase de transição, quais são os comércios que abrem? Os comércios essenciais, supermercados, mercantis,
bodegas, frigorífico, farmácia, posto de combustíveis. A linha de material de construção e a construção civil. Estes comércios estão autorizados a funcionar na fase de transição 1. E as indústrias de couro, de tecido, fabricação de móveis, as fabricações, não a comercialização. Então, por força desse decreto estadual, Ipaumirim se enquadra na região de saúde 17 e está na fase de transição. Eu, só para concluir e abrir para Júnior, estou trazendo esse esclarecimento. Por quê e para quê? Para se dizer, mas por que é que alguma outra cidade tem uma loja aberta, tem uma academia aberta? Eu vou responder isso fazendo a seguinte analogia, meu querido Júnior Trigueiro. Se você vê um vizinho ou conhecido seu que está furtando alguma coisa, fazendo alguma coisa errada, qual é seu dever? Não fazer e corrigi-lo. Então, o município de Ipaumirim está enquadrado e tentando cumprir o que está determinado no artigo 12 do Decreto Estadual 33684, editado dia 18 de julho. Se eu não me engano, foi sexta-feira. É isso? 18? Sexta-feira. Perdão, sábado. Sábado. Então, Ipaumirim, os comércios que podem funcionar estão regulamentados no artigo 12, na tabela 1 e do anexo 2 do decreto do Estado, que lá tem lá o nome da cidade, Ipaumirim, Baixio, Lavras, Icó, pode funcionar só isso. Então eu acho que quanto a isso aqui, estou para tirar dúvida, mas espero ter esclarecido. Essas 52 cidades obedecem à norma do artigo 12 do decreto estadual.